Olá, muito bem, mais uma vez eu aqui e quero convidar você para estar se inscrevendo no canal, compartilhando aí os vídeos nos grupos de WhatsApp, de Facebook. Fique à vontade para estar aí interagindo com a gente. Também, se possível, comenta nesse vídeo. Eu estarei trazendo uma série de mensagens baseadas no capítulo 4 do Evangelho escrito por João, onde fala da mulher samaritana. O tema da série de mensagens é o seguinte: os efeitos da religiosidade e a verdadeira adoração. Então vamos para a leitura bíblica de hoje. Evangelho escrito por João, capítulo 4, versículo 7 a seguir, diz o seguinte: Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhes então a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me impede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Esse é o texto que vamos estar aqui, começando a série de mensagens, falando sobre os efeitos da religiosidade e a verdadeira adoração. Primeiro tema que vamos tratar é o seguinte, falando sobre a ruptura no diálogo. Para falar dos efeitos da religiosidade e da verdadeira adoração, é preciso entendermos um pouco o contexto da leitura bíblica que fizemos, onde há dois protagonistas da história, ou na história. Nós vemos aqui Jesus e uma mulher, são os dois protagonistas da história, em que Jesus está ali representando a verdadeira adoração e a mulher está ali representando a religiosidade. E havia uma ruptura no diálogo entre os judeus e os samaritanos. Por passados séculos e dos tempos, os judeus não tinham uma boa comunicação, um bom diálogo com os samaritanos, sendo eles também o mesmo povo, apesar que os samaritanos eram um povo misto, misturou a sua raça, E por isso havia ali naquele povo uma ruptura no diálogo, não havia diálogo. E no texto encontramos aqui, que a própria mulher cita, como sendo tu um judeu, pede a mim dar-me de beber. Então a gente vê que, colocando para o nosso contexto, a religiosidade ela não combina, ela não tem um diálogo com a verdadeira adoração. Nesse contexto vemos que há uma ruptura no diálogo entre eles, mas a verdadeira adoração sempre vai estabelecer um diálogo para nos tirar a religiosidade. Então, para entendermos um pouco sobre isso, é necessário entender um pouco do contexto da história. Não há diálogo da religião para a adoração. Primeiro ponto em que encontramos a adoração, Jesus Cristo, como ali representa a adoração, a verdadeira adoração, tenta estabelecer um diálogo com aquela mulher. Então, a religiosidade vai rebater, dizendo: como tu, que é um judeu, poderá falar comigo uma religião? Então, Jesus, como o verdadeiro adorador naquele momento, tenta estabelecer o diálogo. Então, para que as pessoas saiam da religiosidade, é necessário que a verdadeira adoração ela se aproxime dos religiosos, para que assim venha retirar da religiosidade. Então, uma das coisas que vemos em maiores erros é o quê? Que os que se diz adoradores não querem se aproximar dos religiosos para mostrar o caminho da verdadeira adoração. Jesus cita uma parábola usando novamente um samaritano, na parábola do bom samaritano. Por quê?
ele fala de um homem que tinha o símbolo de religioso, um povo misto, um povo sem lei, um povo que havia cometido vários pecados. E quando ele cita o bom samaritano na hora do assalto daquele homem judeu, foi assaltado, passa ali o sacerdote, isso é, aquele que adora, aquele que ministra a palavra e não observa a decadência daquele outro judeu. Passa um levita, aquele que presta um culto de louvor no altar. E aquele homem também não observa a situação daquele outro judeu. E aí Jesus fala o seguinte, que vem ali um samaritano e se compadece da situação. Então a gente vê que mesmo a religião, mesmo sendo religioso, o que entendemos que às vezes tem boas obras, tem boas práticas. Aí o que acontece? Jesus está nos buscando para estabelecer diálogo. O verdadeiro adorador sempre vai restabelecer um diálogo para tirar aqueles da religião, da religiosidade. Segundo ponto, a religião é confusa e não entende sobre a verdadeira água. Aqui encontramos Jesus dizendo à mulher, dá-me de beber. Então entendemos aqui que a mulher, ela não quer estabelecer o diálogo com Jesus. Jesus pede água e ela não entende sobre a verdadeira água, porque se ela entendesse, ela diria, Senhor, dá-me da tua água da vida, para que eu possa beber. Então a religião é confusa e não entende sobre a verdadeira água, a água da vida, que é Jesus Cristo. E terceiro, a religião desconhece o próprio Jesus. Apesar que ela entendeu que Jesus era um judeu, isso no contexto religioso, por causa dos seus costumes, mas não reconheceu que era Jesus o verdadeiro Salvador. Então, para você que hoje está ouvindo essa mensagem, entenda, Jesus quer religar você a Ele. Jesus sempre vai buscar estabelecer um diálogo para todos, para que todos nós tenhamos conhecimento da verdadeira adoração e nos rendermos aos seus pés. Somente em Jesus teremos a verdadeira adoração. Então aqui vamos entender nesse contexto. Jesus quer romper as barreiras para nos tirar da religiosidade e nos levar novamente para a verdadeira adoração. Quando a religião ela retira essa venda dos seus olhos e observa Jesus e começa a conhecer Jesus, então é restabelecido de volta o diálogo e você começa a observar que a religiosidade não serve, ela só nos escraviza e nos traz cada vez mais mal em nossas vidas. A verdadeira adoração estabelece o diálogo, isso é, a comunhão. João capítulo 4, versículo 10 a seguir, diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: Se tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhes teria pedido, e ele te haveria dado água viva. E disse-lhes a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Donde, pois, tem esta água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: Todo o que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhes der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhes der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. E disse-lhes a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e nem venha aqui tirá-la. Muito bem, esse é o texto de base a qual estaremos baseando o nosso tema de hoje. A verdadeira adoração estabelece diálogo. A gente vê
aqui de antemão que Jesus já está falando com a mulher. Então a gente vê aqui que Jesus estabelece um diálogo, faz um entrosamento com essa mulher na conversa, explicando algo, mostrando, levando a mulher a entender o que é a verdadeira adoração e o que é ter de verdade, fato, Deus no coração. Primeiro, a gente observando nesse texto, vamos observar o quê? A verdadeira adoração revela a cegueira espiritual da religião. Isso é, colocando Jesus como a verdadeira adoração e a mulher como a religião. Por quê? Porque aqui a gente encontra a mulher totalmente desnorteada, sem fundamento. Então a religiosidade não conhece a fonte de vida. A religião, ela não conhece a fonte de vida, a água viva, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Veja que no próprio Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, diz o seguinte: declarou Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e aquele que crê em mim, jamais terá sede. Então, a verdadeira adoração, ela nos dá sempre uma vida saciada, uma vida cheia, uma vida completa, uma vida sempre sem necessidade alguma de coisas dessa terra. Então, a gente vê que a religiosidade, ela cega espiritualmente. Ela se preocupa mais com as coisas dessa terra. A gente fica focado mais com as coisas dessa terra e não se preocupamos muito com o que é espiritual. É fácil encontrarmos religiosos por aí cometendo certos pecados, certos erros que para um verdadeiro adorador não é comum, porque ele já tem o seu coração preenchido, cheio. Ele não tem sede mais de viver certas influências da carne. Então, segundo, também encontramos aqui, a religiosidade pensa apenas nas coisas desta vida. Versículos 11 e 12, a mulher questiona Jesus se ele era maior que os pais do antepassado, porque ele não tinha como tirar a água do poço. Mas Jesus, isso é a adoração, estava falando de algo espiritual, algo que limpa, que purifica, que santifica, que preenche o vazio da nossa alma. Então a religiosidade sempre vai estar pensando naquilo que é terreno, naquilo que é desta vida. Mas a adoração nos leva ao alto para algo espiritual que nos limpa, que nos purifica, que nos santifica e nos preenche a nossa alma. Isso é, matar a sede daquele tipo de mal que às vezes nos rodeia no dia a dia, as coisas superfluas, que não gera em nós a nossa comunhão com Deus. Terceiro, a religiosidade nunca sacia a nossa sede espiritual. Esse é um dos problemas. Os versículos finais nos mostram a decadência da religiosidade e o poder transformador da adoração. Quando a adoração restabelece o diálogo e leva a religiosidade a despertar da sua decadência e buscar a verdadeira adoração, você vai encontrar isso no versículo 15. Como a mulher disse, isso é a religiosidade. Disse-lhes a mulher: Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha sede e nem venha aqui tirá-la. Veja que mesmo assim, sendo despertada, a religião ela sempre vai entender de uma forma errada. Ela entendeu da própria água física aqui, mas não era isso que Jesus Cristo estava falando, não era isso que a adoração verdadeira estava falando. Ele estava falando de algo de Deus que vem sobre nós, criando comunhão, gerando comunhão com Deus, levando-nos a não ter mais sede de pecados. Nos próximos devocionais que vamos fazer baseado nesse texto sobre a história desta mulher, vamos entender o quanto a religião ela nos escraviza, nos deixa com sede e a gente tenta saciar essa sede nas coisas dessa vida, nos prazeres do pecado, nos prazeres do mundo, nas orgias e muito mais. Então,
você que insiste em viver em uma vida de religião, uma vida de religiosidade, e às vezes vive vazio, cheio de angústia, tristeza, decepção, frustração, Jesus, nosso Salvador, quer trazer você para uma fonte de vida e também uma fonte de luz, onde jamais teremos sede de viver naquela vida sem rumo. Jesus quer transformar a nossa vida. Jesus quer trazer uma vida de alegria, de paz interior, de vida transformada. Isso é, aquele que busca a verdadeira adoração, que não está preocupado com o que vão dizer de você. Esse vai ter na vida uma vida cheia de paz. Jesus, ele quer saciar essa sede, essa vida que é cinzenta e que não há vida, apenas vegeta. E a religiosidade às vezes nos faz vegetar na angústia, na tristeza, na incerteza da vida. E aqui a gente já vê que a religiosidade já desperta para a busca de uma água, mas só que ainda ela vê uma água de forma física, que ela diz aqui, para que eu não venha mais aqui tirá-la. Não era isso que Jesus estava mostrando para aquela mulher, nem para aquela religiosidade. Ele estava mostrando que quando nos saciamos de Deus, quando vamos para Deus, aí as nossas vidas serão cheias de Deus a ponto de não termos mais sede de praticar um pecado, de praticar a injustiça. Então tudo isso fica em nossas vidas sem valor. E não queremos viver isso, apenas queremos viver a justiça, o amor, a alegria, a longanimidade, a bondade, comunhão e aquela paz interior. E só Jesus Cristo pode dar para todos nós. Amém? Quero orar com você nesse momento. Se você é uma pessoa que vive apegada, agarrada, insistindo na religiosidade, quero convidar você agora, nesse momento, deixar a religiosidade e buscar agora a água viva, essa água que é Jesus Cristo, que nos purifica, que nos limpa e que nos preenche, e que jamais teremos sede de cometer pecado, jamais teremos sede de viver uma vida apegada aos prazeres dessa vida, mas que seremos cheios. E você vai orar comigo agora. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor sacie a minha sede. Em nome de Jesus, eu falo a Deus da sede espiritual, que às vezes, ó Deus, estou ressequido, buscando aquilo que não era, ó Deus, do Senhor, que não é da tua verdade. Eu quero que o Senhor me preencha com teu Espírito Santo, tirando toda a religiosidade, limpando o meu ser, transformando o meu espírito. Em nome de Jesus, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e assim, ó Deus, viver a verdadeira adoração, em nome de Jesus. Amém. Estamos seguindo em uma série de mensagens no Evangelho escrito por João, capítulo 4, a partir do versículo 7. E hoje estaremos analisando os versículos 16 do capítulo 4. E o tema que a gente vai abordar aqui é: a verdadeira adoração revela o fracasso da religiosidade e nos leva a buscar o que é verdadeiro. Esse tema está ligado ao tema que estamos tratando em geral, os efeitos da religiosidade e a verdadeira adoração. Bom, aqui colocamos a mulher samaritana como a religiosidade e Jesus Cristo como a verdadeira adoração. E observando nesse texto, a gente vê que há uma série de equívocos que a mulher, a religiosidade comete, e que ela vive uma vida ressequida, uma vida triste, uma vida sem rumo e sem direção. E no momento, Jesus, a adoração, a verdadeira adoração, chega para aquela mulher e começa um diálogo. Foi o primeiro tema que falamos aqui sobre a ruptura do diálogo entre a religião, a religiosidade e a adoração verdadeira.
E depois tivemos aqui tratando também de mais um tema, falando sobre a verdadeira adoração. Estabelece o diálogo, que isso é a comunhão, aonde a religiosidade começa a entender que somente a verdadeira adoração faz sentido e que nos dá vida e que nos dá o saciar da alma, não é? E agora, o terceiro tema, a verdadeira adoração revela o fracasso da religiosidade e nos leva a buscar o que é verdadeiro. Evangelho escrito por João, capítulo 4, versículo 16 até o versículo 19, diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. E respondeu a mulher: Não tenho marido. Jesus lhe disse: Disseste bem, não tenho marido. Porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Pois é, aqui no diálogo estabelecido, onde entrou o diálogo entre a religiosidade e a verdadeira adoração, encontramos já aqui a verdadeira adoração revelando, de fato, quem é a religiosidade. Primeiro, para a gente tratar desse tema, é o seguinte: a adoração não acusa, mas revela a verdade, tá? Então, esse negócio de acusar, esse negócio de ficar humilhando, não é da verdadeira adoração. A verdadeira adoração, ela não humilha, ela não acusa, porque quem acusa é Satanás, porque o diabo, é o único acusador. Ele acusa por causa dos nossos pecados, ele acusa por causa dos nossos erros, mas a verdadeira adoração, ela apenas revela o nosso fracasso, nos mostra quanto somos fracassados na nossa vida, e isso nos leva a buscar a cada dia mais o que é verdadeiro. Então, a adoração não acusa, mas revela a verdade. E aqui a gente vê o seguinte: Jesus, como a verdadeira adoração, chega para aquela religiosidade, aquela mulher, e diz o seguinte: chama o teu marido e vem cá. Para a gente continuar conversando, estabelecido nossos diálogos aqui. E a religiosidade, ela acaba mostrando uma verdade. Ela diz: não tenho marido. E a verdadeira adoração diz o seguinte: você falou bem, você não mentiu, porque você já teve 5 e agora o que está não é seu. Então falou com verdade. E a religiosidade aqui acaba se revelando e reconhecendo que há profecias na verdadeira adoração. Vejo que és profeta. Então Jesus veio para revelar-se àqueles que são fracassados, aqueles que são humilhados. Então essa mulher, como uma religiosa, ela tinha uma vida fracassada, ela tinha uma vida triste, ela tinha buscado saciar talvez as suas tristezas, as suas angústias, os seus erros através de coisas dessa vida, prazeres dessa vida. Talvez buscando em um marido, teve fracasso em 5 casamentos. Talvez buscando uma vida financeira, teve fracasso na sua vida financeira. Então a religiosidade, ela nunca vai nos saciar, mas a verdadeira adoração sempre vai revelar o nosso fracasso e nos levar a buscar o que é verdadeiro, o que é puro, o que é honesto. Assim como disse Paulo aos Filipenses: tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é bom, nisto pensai. E a verdadeira adoração nos leva a buscar o que é puro e verdadeiro, que é justo, e também nos revelar, mostrar que Jesus é o verdadeiro profeta na terra. E por isso, quem está vivendo em uma vida de religiosidade não reconhece Jesus como o verdadeiro profeta, aquele que veio como Redentor para salvar e purificar a humanidade. A religiosidade sempre vai colocar algo além de Jesus e sempre vai estar fracassando seus planos e projetos, e os corações sempre vazios e secos, sem ter do que se alimentar espiritualmente. Então Jesus, como a verdadeira adoração,
ele veio para revelar o quanto somos fracassados na nossa busca por religar a Deus, porque a palavra religião é religare, é a busca por religar a Deus. E sem Jesus Cristo, a verdadeira adoração, jamais teremos uma vida cheia de Deus, jamais teremos uma vida realizada. E Jesus, como a nossa água que mata a sede espiritual, Ele quer fazer isso com você. Então, lembre bem dessa frase: a verdadeira adoração revela o fracasso da nossa religiosidade e nos leva a buscar o que é verdadeiro. E quem é o verdadeiro? Verdadeiro só há um. Então Jesus disse o seguinte, em João capítulo 14, versículo 6, dizendo Jesus: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, Ele é o único e Ele é a única pessoa a qual podemos crer e também termos a verdadeira adoração em nossas vidas, nos livrar da religiosidade. Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo, Ele é vida, Ele é paz, Ele é amor e Ele é o caminho que nos leva diretamente para Deus. Ele morreu na cruz para que toda a nossa religiosidade fosse retirada, fosse expurgada das nossas vidas. A religiosidade faz divisão e confusão na adoração. Os versículos que estaremos aqui como base é o Evangelho escrito por João, capítulo 4, versículo 20, que diz o seguinte: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Observando este texto, vemos que a mulher está preocupada com o local aonde se deve prestar culto. Isto não é bom por dois motivos. Quais são os dois motivos que não é bom estar preocupado com o local ou aonde se deve prestar culto? Porque primeiro prestamos culto dentro do nosso coração, vem do nosso interior, da nossa alma. Este é o local certo, é o interior da nossa alma. Então os dois motivos são: divide e gera confusão. Isso é, gera conflito. Quando estamos preocupados com o lugar certo de se adorar, quando estamos preocupados com o lugar que se deve prestar culto, isto gera um conflito, porque eu posso dizer, este é o lugar. Você pode dizer, não, este aqui é o lugar. E aqui a mulher está preocupada com o lugar. Os nossos pais adoravam neste monte, mas lá em Jerusalém, todos dizem que é lá o lugar de se adorar. Então a mulher está confusa e gerando um conflito aqui, questionando a Jesus Cristo, como a gente fala que Jesus Cristo é a verdadeira adoração, sobre o lugar. Então, a religiosidade, ela divide. As divisões geradas pela religiosidade criam outros grupos cheios de conflitos e distorções da palavra de Deus. Então, por que a religiosidade sempre vai dividir e gerar conflitos e criar novos grupos? E esses grupos vêm cheios de conflitos e também cheios de distorções da palavra de Deus. Porque primeiro vai permanecer a vontade do homem. Porque quando não tenho a verdadeira adoração em mim, quando eu não busco estar na verdadeira adoração, a primeira coisa é que eu venho amar um lugar. Eu tenho que colocar um lugar para que assim eu coloque minha adoração. E ali vai reinar primeiro os princípios humanos, os princípios dos homens. Então faz permanecer a vontade dos homens e esquece da vontade de Deus. Porque quem está preocupado com a verdadeira adoração, ela se preocupa mais com a vontade de Deus do que a vontade dos homens. Então é a primeira coisa que gera na confusão e nos conflitos criados pela religiosidade. É criar grupos
cheios de conflitos e distorcendo a palavra de Deus. Então entra os objetos que não fazem parte da adoração a Deus, entram os princípios que Deus rejeita e que Deus não aceita. E isso é advindo da religiosidade. Então a vontade de Deus, ela fica apagada por causa desses conflitos. Segundo, a religiosidade se preocupa com o lugar de adorar. A religiosidade está preocupada com o lugar de se adorar. Então, não estamos isentos de estar em um lugar para se prestar culto, isso é, prestar a nossa adoração a Deus. A verdadeira adoração, ela não depende de lugar, pois Deus não aprova a adoração por o lugar ou pelo tipo da religiosidade. Então, para você entender melhor, Deus não está preso a lugar e não está preso a uma religiosidade, porque ali acha que é melhor, porque é santo, e isso não é a vontade de Deus. Então, mas a adoração verdadeira não depende de lugar. A verdadeira adoração depende do nosso ser e da dedicação ao Senhor de todo o coração e alma. Todos que o adoram renunciam e sacrificam o seu ser a Deus. Então, para você entender que a verdadeira adoração, ela está na dedicação ao Senhor de todo o coração e alma, e a verdadeira adoração, ela está também na renúncia e sacrifício do nosso ser. É que não permanece as nossas vontades, não permanece o nosso entendimento, mas o entendimento e a vontade de Deus. Então, o verdadeiro adorador sempre vai estar preocupado mais com o que Deus aprova do que o que Ele aprova. Não aquilo que nos dá o bel prazer, que nos preenche a nossa alma do nosso próprio ser, mas aquilo que preenche a nossa alma advindo de Deus. Então, a religiosidade se apega ao lugar e causa divisões e conflitos. Não mudam, mantém-se sempre aquilo que é velho, o que é dos seus hábitos, e muito menos renuncia os velhos hábitos, porque vive preso ao passado. Não tem uma mudança de vida. A gente observando pela mulher samaritana, observamos que ela vivia uma vida totalmente de conflitos, uma vida de divisão, uma vida presa ao que era velho e dos seus velhos hábitos. Mas aí depois que ela conhece Jesus, ela começa a mudar. Quando ela conhece a verdadeira adoração, ela começa a mudar. Então, para viver algo novo emanado de Deus, é preciso renunciar, é preciso mudar todo o nosso pensamento sobre o que é Deus. Então, neste momento, eu quero deixar essa palavra para você que está nos ouvindo. A verdadeira adoração não depende de lugar, não depende de onde você está. Depende de como o seu ser está dedicado a Deus e como você está renunciando e sacrificando-se totalmente a Deus. Faça isso e Deus o há de te abençoar. A adoração de verdade não depende de lugar. Evangelho escrito por João, capítulo 4, versículo 21 e 22. Disse-lhe Jesus: Mulher, crer-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Vós adorai o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Nestes versículos, deixa bem claro que Jesus está falando que não dependemos de um lugar para adorar de fato a Jesus, adorar de verdade. Porque Jerusalém ou o monte não define uma verdadeira adoração. Quando Jesus fala à mulher que chegará a hora, e essa hora já chegou, que não depende de Jerusalém e nem de monte para se adorar, Jesus quer que todos nós saiamos da religiosidade, de viver preso a um sistema que traz sempre conflitos às pessoas,
pela qual não gera comunhão nem intimidade com Deus, mas apenas afasta o homem de Deus. Então, quando há confusão e conflito, onde há divisão, Deus ali não habita no meio. Então, a verdadeira adoração não depende de lugar de conflitos. Os lugares de conflitos é lugar de religiosidade, porque as pessoas brigam, causam problemas e conflitos porque querem manter-se à sua própria vontade e não à vontade de Deus. Na mensagem passada falamos sobre isso, que a religiosidade ela gera conflito e gera divisão. E não é isso a vontade de Deus. A vontade de Deus nunca é que haja conflito e divisão, mas que haja comunhão, haja intimidade com Deus e também as pessoas também tenham comunhão e também gere intimidade. Quem procura depender de um lugar, adora o que não sabe. Aqui não estou falando que você não deva ir a uma igreja, pois é na reunião com os santos redimidos em Cristo Jesus que aprendemos de Deus. E a Bíblia nos adverte dizendo, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, fala o seguinte: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que se aproxima aquele dia. Então, o próprio Deus nos adverte que é necessário que também tenhamos a nossa comunhão e vivamos em reunião com os santos em Cristo. É necessário um lugar para se reunir todos os que creem, mas a verdadeira adoração sairá do íntimo de cada um de nós. A verdadeira adoração depende do nosso interior, da nossa alma, do nosso coração, do nosso entregar-se a Deus. Antes de tudo, devemos entender que a salvação vem dos judeus por um motivo. Qual é o motivo que devemos entender que a salvação vem dos judeus? Jesus ali não está defendendo um lugar, Jesus ali não está defendendo uma forma prática e de que se deve adorar, que só os judeus têm esse benefício. Não. Jesus fala que a salvação vem dos judeus porque Jesus veio dos judeus e por isso devemos reconhecer. Jesus é judeu, Jesus nasceu dos judeus e a nação judaica nos presenteou com Jesus. Então a nação que revelou Jesus a toda a humanidade, porque a salvação depende de Jesus. Ele diz na palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se a salvação depende de Jesus, Jesus como um nascido na Judéia, então a salvação vem dos judeus. Não que os judeus é dono da salvação, mas porque Jesus, ele é o único e suficiente Salvador de todos nós. Então, reconhecer isso não quer dizer que estamos defendendo uma nação, tá? Então, fica bem claro, e Jesus aqui está deixando claro, que a salvação depende totalmente dele, Jesus, o judeu. Então, para você que está ouvindo esta mensagem neste momento, então entenda que a verdadeira adoração depende totalmente do íntimo de cada um de nós, depende do nosso coração dedicado e renunciado de todas as coisas dessa vida e repletamente dedicada a Deus. Procuremos viver uma vida totalmente entregue a Cristo, para que assim a nossa adoração venha chegar aos céus. E por fim, teremos vida eterna em Cristo Jesus. A nossa vida eterna dependerá totalmente de Jesus Cristo. Não é de onde devemos adorar ou aonde devemos adorar, mas do reconhecimento como Jesus Cristo, o verdadeiro Salvador de nossa alma. E eu quero encorajar você a se dedicar à sua vida repletamente, renunciar à sua vida repleta das coisas do passado, do velho eu, do velho homem, e colocar Jesus Cristo como o autor e consumador da sua fé. E assim você já começa a viver a verdadeira adoração em sua vida. A verdadeira adoração começa quando reconhecemos Jesus como Salvador das nossas vidas.
não depende de lugar nem de tipo de religiosidade. Você que defende a religião de seu pai, religião de sua mãe ou dos seus antepassados, não é isso. A verdadeira adoração depende do reconhecimento de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e da renúncia de todo o velho eu, do velho homem. E assim você será um verdadeiro adorador. O texto de hoje, no Evangelho escrito por João, capítulo 4, a partir do versículo 23 e 24, diz o seguinte: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Este é o texto para nossa base. Estamos falando aqui sobre a verdadeira adoração e os efeitos da religiosidade, sempre trazendo um tema especial. Vamos fazer um compilado de 6 mensagens baseado nos efeitos da religiosidade e a verdadeira adoração. Então, a religiosidade vive apenas de professar com os lábios, mas a sua vida e atitude é diferente. Isso é não viver a verdade que professa. Isso você vai encontrar em Isaías 29, versículo 13. Por isso o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de cor. Veja que Deus adverte o povo porque apenas os lábios fazia professar e confessar a Deus, mas as atitudes eram diferentes. O coração estava longe de Deus, o seu temor não consistia em Deus, mas consiste nos mandamentos dos homens. É o que a religiosidade muitas vezes fazem. Você se apega àquilo que homens falam, aquilo que os religiosos falam, aquilo que os mestres, das religiões falam, mas não queremos nos submeter e renunciar para viver o que Jesus Cristo falou, viver a verdade pregada pela palavra de Deus. Então, os verdadeiros adoradores é diferente. A verdadeira adoração fala o que vive. Então, primeiro, adora com verdade. Vive o que canta, o que prega, e sua vida é repleta de renúncias. Renuncia o pecado, as suas próprias vontades e também renuncia o mundo. Veja uma das cartas escritas por Paulo aos Romanos, capítulo 14 e versículo 8, diz o seguinte: Pois se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Então, o verdadeiro adorador e a verdadeira adoração depende de viver com verdade. Você não vive para você mesmo. Eu não vivo para mim mesmo. O meu viver é totalmente voltado para o Senhor. Então, se comemos ou se bebemos, ou se louvamos ou não, isso tudo faremos para o Senhor. Então, devemos fazer para o Senhor. E até quando morrermos para o Senhor. Porque não somos de nós mesmos, somos dependentes de Deus. O verdadeiro adorador, ele vai entender assim. E é nesse caso que Deus o procura. O Pai procura os tais que assim o adorem, aqueles que adoram renunciando suas próprias vontades, renunciando o pecado e renunciando o mundo. Adora em espírito, canta e louva aquilo que exalta a Deus, aquilo que glorifica a Deus. Você vai encontrar isso também na carta escrita por Paulo
aos Coríntios, 1 Coríntios, Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então você tem que entender que você não nasceu para fazer a vontade do mundo. Você não nasceu para entregar seu corpo às orgias do mundo. Você tem que entender que o seu corpo nasceu para glorificar e exaltar o Senhor, que você depende do Senhor e o seu corpo é totalmente dependente do Senhor, porque o corpo foi feito para glorificar o Senhor. Então, tudo que fazemos nesta vida tem que ser para a glória de Deus. Os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, têm sempre no coração o intuito de honrar a Deus. Salmo 95, versículo 6, diz o seguinte: Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então você é totalmente dependente do Senhor. Você é totalmente dependente de Deus. A sua vontade, seu desejo ardente de dentro de você é para expressar a glória de Deus. Lamentável que as religiosidades, elas querem preencher os egos, viver com os peitos estufados, orgulhosos, mantendo o seu próprio conhecimento e as arrogâncias. Mas o verdadeiro adorador, ele logo diz: ó, vinde, adoremos, prostemo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Você reconhece que você é criatura de Deus e que você se torna filho de Deus através de Jesus Cristo. Então, o verdadeiro adorador é assim que vive, e Deus se agrada de tais que assim o adoram. A falsidade da religiosidade é apenas professar com os lábios, viver apenas do falar e não do renunciar aquilo que não agrada a Deus. Aquilo que desagrada a Deus, o verdadeiro adorador, ele renuncia. Que nossa vida em tudo seja para glorificar a Deus. Que vivamos ou que morramos seja para exaltação do nosso Deus. Nossas vidas pertencem a Deus e por isso devemos colocar as nossas vidas totalmente a Deus. Então, a adoração de verdade depende de duas coisas: que adorem em espírito e em verdade. Depende de espírito totalmente rendido e dilacerado a Deus. E também que cada frase, cada palavra que saia das nossas bocas sejam de fato, de verdade vivida. Então isso agrada a Deus, porque os mentirosos, assim diz a palavra do Senhor, não pertencem a Deus, porque a mentira é das criações de Satanás. Disse Jesus, Vós tem por pais o diabo, que mente e nunca se afirmou na verdade. Então, quando ele mente, ele fala do que é propriamente seu. Então, a mentira é praticamente do diabo. Então, as falsidades que mantém nos homens não depende a Deus. Por isso que o verdadeiro adorador depende da verdade, vive a verdade, vive o que canta, o que prega e vive totalmente aquilo que diz. Então, deixo aqui essa palavra para você. Se você ainda não é um cristão totalmente rendido ao Senhor, convido você agora a fazer isso. Render-se ao Senhor, confessar os seus pecados, renunciar aquilo que desagrada a Deus e viver totalmente para Deus. Porque assim diz o Senhor: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do meu reino. E Jesus Cristo diz também mais uma vez: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e segue-me. Pois é, então o verdadeiro adorador vive de renúncia para glorificar a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Deus com cada um que está ouvindo esta palavra,
Que o Senhor faça, ó Deus, totalmente transformado. O Espírito Santo toca na alma, santifica e purifica. Que essa pessoa tome a decisão agora e renuncie todo o seu ser, todo o velho homem e viva para a verdadeira adoração. Primeiro reconhecendo o Senhor como o suficiente Salvador de sua alma, tomando a cruz do Senhor e vivendo, lançando mão do arado e esquecendo de tudo que fica para trás. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe. E aqui fechamos o ciclo de mensagem falando sobre os efeitos da religiosidade e a verdadeira adoração. Aproveite para compartilhar essa palavra para alguém e também se inscreva no canal para estar sempre notificado e recebendo mensagens deste canal. Meu nome é Josué Matos e que Deus abençoe.